Então, vamos começar. Hoje a gente preparou alguns sons para vocês, pessoal, que é o seguinte. Ele vai acontecer durante a live. Durante Então, a vamos transmissão. fazer a introdução, tá? Que é a introdução que depois a gente... Deixa eu só fixar o vídeo aqui. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Grupo Meu Quadril. Nós estamos estabelecendo aqui que a transmissão vai ser nas terças-feiras, uma pequena variação de horário, entre 18 às vezes 19, mas vai ser sempre nas terças-feiras. E o tema de hoje é troca da prótese de quadril. E agora? E nós vamos ter essa discussão. Vamos dar boa noite aqui a todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindos. Fixar minha tela, ver se está certinho. Boa noite a todos, boa noite já para Sandra Elias. Ei, Sandra! Então, estamos aí com Inácio Ventura, de Brasília, com o doutor Bruno Rabelo, do Rio de Janeiro, e o doutor João Lopo, de Minas Gerais. Tem um conterrâneo teu aqui, João, em Porto Alegre. Fez cirurgia hoje. Só que bacana! Ele mora no Rio Grande do Norte. Aliás, que bacana! Não, ele mora lá na Praia da Pipa. Então não deu para levar aqui os de Minas. Não deu para levar daqueles de Minas aí. Aí não valeu. Então, pessoal, eu queria só fazer um disclaimer, uma nota de rodapé, tá? Nós colocamos aquela imagem, eu coloquei aquela imagem da cadeira de rodas com símbolo proibido, tá? Porque a gente sabe que muito do medo das pessoas em relação da prótese quadril é que se um dia ela vai ficar na cadeira de rodas, ou se ela precisar troca da prótese, se a prótese gasta ou se a prótese solta, ela vai precisar de uma cadeira de rodas. E aqui é o local que a gente quer dizer que hoje em dia essa é uma situação muito rara de acontecer, tá? Então o tema de hoje é falar o que é uma cirurgia de troca de prótese quadril, a complexidade que ela pode se tornar, desde um caso de baixa complexidade até um caso de alta complexidade, e acima de tudo, o que a gente vai falar aqui é como não deixar a troca da prótese se tornar um caso complexo. Essa é a mensagem mais importante que a gente vai passar para vocês. Tá? Então, assim, é uma live que eu acho que é muito importante todo mundo ficar bem ligado nela e ela vai ficar gravada, vocês vão poder rever ela mais de uma vez. Eu acho que foi... Já começou o Guzmão, como sempre, colocando as palavras corretas, porque hoje vai ser uma live bem marcante. A gente vai quebrar um monte de conceitos errados. A gente faz isso sempre aqui em todas as lives, mas essa de hoje vai ser muito especial porque esse é disparado o maior temor de todas as pessoas. O drama de todos os pacientes é uma possível revisão de uma troca. Como a gente sempre fala, e é o foco do Grupo Meu Quadril, informação é poder. Se existe esse temor todo, existe por desconhecimento. As pessoas não sabem do que elas estão falando. Elas têm medo da revisão porque ninguém explicou para elas o que é a revisão e quais os cuidados que tem que ter. E como o Guzmão muito bem falou, a gente vai chamar a atenção de pontos muito relevantes para não deixar a coisa virar algo muito complexo. E eu vou até me permitir já de antemão aqui que eu vou puxar a orelha hoje de algumas pessoas, porque é paradoxal a atitude de alguns pacientes que têm tanto medo da revisão, porém, quando a gente orienta o acompanhamento regular, não acompanham. Então, é uma atitude meio que ele tem medo da coisa, mas não segue a orientação. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Como é importante essa relação médico-paciente próxima, como é importante seguir direitinho a orientação e que talvez nos dias de hoje, com as próteses que a gente tem e seguindo as orientações corretas, não exista mais revisão daqui a alguns anos, tá? Talvez isso ou vai existir muito pouco isso, em casos muito selecionados e as mais simples de todas. Inácio já jogou uma bomba aí, drop the mic, né? Como se diz. Talvez não exista mais revisão a partir de um determinado momento. E nós temos assim um privilégio, né, aqui no grupo de ter o senhor das revisões, né, doutor Bruno Rabelo.
que hoje vai nos abrilhantar com belíssimos casos, né, Bruno? E uma experiência vasta aí em casos que é o que a gente não quer que chegue, né? Com uma complexidade muito aquém daquela que necessitaria ter, e mais ainda em cima do que o Inácio acabou de falar, que é a escolha correta para que aquela cirurgia possa ser a única na vida da pessoa, né? Uma experiência e não necessitar revisar. Esse é o desejo de todos, né, na verdade. Sim. Eu acho que a figura que o Gusmão escolheu, a figura que o Gusmão escolheu para o tema da live, eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente vê revisões complexas, né, com grandes falhas ósseas, que ficam muito tempo, às vezes, numa fila de um SUS aí para fazer uma revisão, ou mesmo no particular, até porque tem muitos colegas que não têm uma experiência em revisão, são mais focados na prótese primária, ou primárias mais simples, enfim, o que seja. E aí eles falam para o paciente, muitas vezes eu já ouvi isso, olha, esse caso seu é muito complexo, é difícil reconstruir, é praticamente impossível, e eu acho que é melhor a senhora ficar na cadeira de roda pelo resto da vida. Então eu acho que essa figura que o Gusmão escolheu foi muito interessante, porque existem possibilidades, entendeu? E a gente vai tentar agora aqui conversar um pouquinho sobre isso, sobre as possibilidades que nós temos hoje em dia, mas o entendimento ele se baseia principalmente em tentar fazer a melhor prótese primária possível. Então, a escolha certa do cirurgião, a escolha certa do implante, a discussão, a relação médico-paciente são fatores super importantes. O segundo ponto, caso tenha uma necessidade por questão de acompanhamento, como o Inácio muito bem colocou, se fazer uma revisão que vá com um colega que tenha experiência nas próteses de revisão, que são coisas totalmente distintas uma da outra. A prótese primária é uma coisa, a prótese de revisão é totalmente diferente. E a gente já costuma dizer que quem decide a prótese de revisão, o momento da revisão de uma prótese de quadril, somos nós, os cirurgiões. Então, é óbvio que para se fazer um diagnóstico desse, o colega, né, o médico que está fazendo, o especialista, tem que ter experiência naquilo ali, porque ele consegue enxergar, numa fase já inicial, que existe um processo de desgaste ou alguma alteração ocorrendo. E tendo a necessidade de se fazer uma prótese de revisão, que a pessoa, o colega que vai fazer, tenha uma noção básica de planejamento. A gente vai conversar isso hoje em dia. O planejamento para uma cirurgia dessas é de suma importância. A gente já viu alguns casos, inclusive vou colocar um caso no qual a gente podia ver que não houve um planejamento adequado ali e que as coisas não evoluíram do jeito que a gente queria. Então, eu tenho uma outra frasezinha para revisão, que é mais ou menos o seguinte: revisão de prótese de quadril. Reze pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Porque, às vezes, imagens radiográficas básicas podem trazer lá dentro alterações ou perdas ósseas significativas. Então, você tem que estar preparado para tudo, sabe? Não só do ponto de vista de equipe, de respaldo clínico da tua anestesista, da tua equipe toda, mas de material. E é por isso que é isso que a gente vai tentar conversar hoje um pouquinho, né? Eu acho que é o seguinte, ó, eu acho que é importante, tá? Porque assim, a gente sabe já do retorno de colegas, que muitos colegas nossos assistem aqui as nossas lives e tal. E eu gostaria que, eu sei que pode ser sempre complicado a pessoa falar de si mesmo, né? Mas eu queria que tu falasse, Bruno, o seguinte: por que tu tem uma grande experiência em troca de prótese? Da onde ela vem e por que tu mantém ela? Eu acho que é importante o pessoal saber da onde que vem a tua experiência. Eu comecei, eu me formei no INTO, né, na parte de residência, e logo quando eu terminei, eu comecei a ter, vamos dizer assim, uma queda pelas revisões. Eu sempre gostei de prótese de revisão. O que é INTO. O INTO é o Instituto Nacional de Traumatortopedia, o Hospital Federal no Rio de Janeiro, que é um hospital público, né, que mais faz cirurgia de quadril no Brasil e que está na América Latina. Tá? É um hospital absurdo. Para você ter ideia, são realizadas às vezes 60 cirurgias semana, entendeu? Em alguns momentos. Então é um hospital que tem nos dá uma experiência muito grande. O Inácio fez residência comigo lá e a gente viu muita coisa, né? Então, depois disso, eu comecei a trabalhar essa parte de revisão, eu sempre gostei. Inicialmente, eu comecei a fazer muita fratura de acetábulo. Eu acho que para as revisões complexas,
o cirurgião ele tem que ter uma experiência em fratura de acetábulo, em fratura da pelve. Porque nos defeitos graves, a gente precisa de acessos um pouco maiores e a gente precisa entender a anatomia daquela região. Então, eu me aprofundei em fratura de acetábulo, tanto com via anterior, via posterior, enfim, e sempre focando na revisão. Desde 2010, eu sou o chefe do serviço de quadril do HTO Dona Lindu, que é um hospital de referência aqui no Rio de Janeiro também. E a gente começou lá a pegar muito da fila que estava, vamos dizer assim, parada no INTO, e começamos a operar lá, com o material disponível que a gente vai conversar hoje. Então, a gente fez muitas revisões. Muitas vezes a gente fazia por semana 4, 5 revisões de prótese quadril. E revisões que eu digo, revisões complexas, revisões com grandes falhas ósseas. A gente foi criando experiência nisso, né? Adquirindo experiência com isso, e principalmente devido ao problema que a gente tem com relação a banco de tecido, né? O banco de ossos, né? A gente começou a resolver essas revisões complexas sem a necessidade de banco de ossos. E aí a coisa se tornou muito melhor, porque os pacientes muitas vezes eles ficavam na fila porque eles precisavam desse osso, né? Do banco de tecido para poder resolver a revisão. E a gente começou a pegar esses casos todos lá e falar, não, olha só, aqui a gente não vai usar banco de tecido, pode vir para cá que a gente vai resolver. E a gente foi resolvendo tudo isso com esses materiais e com algumas técnicas específicas que a gente acabou desenvolvendo. E isso nos deu uma experiência muito grande. Inclusive, ano passado, eu apresentei o meu trabalho lá no congresso em Haia, o congresso da Sociedade Europeia de Quadril, com uma casuísticas de revisão de próteses complexas, que é uma das maiores do mundo. Então, isso, para mim, né, para a equipe que a gente trabalha junto lá na HTO, é muito gratificante. A gente tem um grupo muito forte lá e a gente conseguir ter um número de cirurgias de alta complexidade muito parecidas com o que tem no mundo, nos grandes centros. A gente consegue fazer isso aqui. Então, é muito gratificante isso aí. Bom, Bruno, uma coisa que eu também acho que é válido tu esclarecer, tá? Que é o seguinte, os casos que tu faz revisão no Dona Lindu são pacientes que tu fez a prótese primária? Ou são pacientes do Sistema Único de Saúde que outras pessoas operaram e caíram lá? Da onde vêm esses pacientes? São pacientes do Sistema Único de Saúde. Porque tem uma demanda muito grande, né? Uma fila muito grande. E outras pessoas operaram ele, não foi porque fez a primária. Não, normalmente são de outros pacientes. Quando a gente for conversar nas aulas de motivos de revisão, né, causas de revisão, existem algumas causas que a gente acaba sendo pacientes nossos lá, né, do hospital mesmo, né? Não só nossos lá, mas do particular, enfim, por causas específicas que a gente vai conversar depois. Mas a maioria dos pacientes lá são pacientes oriundos da fila, dessa fila, né, parada aí, de revisão, que muitos estavam nos hospitais justamente por espera de banco de tecido. A cirurgia não ocorria por isso. E a gente acabou pegando essa fila, esses casos mais complexos, e operando lá no hospital, na HTO Dona Lindu. O Bruno, eu vou, enquanto o Davi está preparando, eu vou te fazer uma outra pergunta, talvez não seja exatamente a hora, né? Mas nesse estudo que foi feito, você identificou qual foi a principal causa de falha que levou à necessidade da revisão, né? Porque, assim, quando troca uma prótese, né, só para os pacientes eles entenderem, quais seriam as causas, né? Então, pode ter sido desgaste, né, das superfícies, deslizamento, né, entre o implante, isso levou à necessidade da troca, né? Isso pode ter gerado a soltura do implante, né? E você conseguiu nesse estudo identificar? Isso, a principal causa é o desgaste, a gente chama de afrouxamento ou soltura asséptica, quer dizer, sem infecção associada, é a principal causa. E como o que a gente percebeu é que, na maioria dos casos, a escolha, e aí vem muito que a gente conversou já no início, os Guzmão e Inácio colocaram, a escolha da prótese primária determinou toda essa consequência que a gente teve de revisões. Então, tiveram casos lá de revisão que o paciente já tinha feito revisão por 3 vezes, 4 vezes.
Então, você imagina isso. Então, é o que eu digo. Tanto a prótese primária, mas principalmente a revisão, a escolha do material é super importante. Então, muitos pacientes com, por exemplo, uma terceira revisão, e só para ilustrar um caso, um paciente que ele tinha um componente não cimentado. Quer dizer, o colega provavelmente não entrou preparado para isso, e aí no meio da cirurgia não tinha um tamanho específico para aquela falha óssea, então ele só tinha um acetábulo não cimentado, ele cimentou o não cimentado. Então, essas coisas acontecem. Estamos prontos aqui para começar legal, a aulinha ali, tá? Então vamos lá. Vou ligar aqui a compartilhamento da tela e já vou expandir ali. Tu pode falar, Bruno, que daí a tua figurinha, quem estiver falando, a figurinha vai aparecer no canto ali superior. Tá? E a gente pode fazer umas pausas também, se for necessário. Tá? Então, é isso aí, Bruno, já está aí. Esse é o nosso grupo, né? Na verdade, não é um grupo, né? É o grupo. Vamos para a próxima. Então, isso aqui é só para a gente conversar um pouquinho. Então, uma revisão de prótese de quadril com grandes falhas ósseas, que a gente está discutindo, que é o que a gente não quer, é o cenário pior de uma cirurgia de revisão. É um procedimento de alta demanda técnica, não só técnica, como de planejamento e de material, tá? Porque quando a gente tem falhas ósseas, a gente começa a ter problemas no que diz respeito à fixação desse implante que a gente vai colocar lá. Então, todo mundo fala assim, não, mas é só colocar uma prótese não cimentada lá. Eu acabei de comentar um caso que, por falta de planejamento, o colega não tinha um tamanho específico e teve que cimentar uma prótese não cimentada, quer dizer, totalmente fora da técnica, né? E o que ocorre normalmente é pela soltura desse componente por desgaste, o que a gente chama de afrouxamento asséptico, não tem sinais de infecção. Entretanto, outras causas possíveis para a gente ter uma revisão são a infecção, a gente vai abordar uma live específica sobre isso, tá? A fratura, que a gente chama de fratura periprotética ao redor do implante, causando a soltura. Isso pode ser tanto no componente femoral como no componente acetabular, mas é muito mais comum no componente femoral. E a luxação. Quando a gente diz luxação, é a luxação que a gente chama a prótese sair do lugar. É a instabilidade recidivante. Quer dizer, o paciente ele tem um evento, muitas vezes traumático ou não, é feita a redução, a colocação dessa prótese no lugar, seja por via aberta, quer dizer, uma nova cirurgia ou via fechada por tração, e ela continua luxando, ela fica instável. E aí nós temos que abordar para tentar determinar qual o motivo daquela instabilidade e adequar a necessidade de troca de algum componente, reposicionamento, enfim. Então, muitas artroplastias primárias, eu gosto sempre de colocar isso, porque todo mundo acha que revisão é uma prótese que apenas a gente troca uma prótese pela outra. Só que a gente, hoje em dia, nós temos próteses primárias que, dependendo da complexidade dessas próteses, elas determinam não só uma demanda técnica, como um planejamento muito similar a uma prótese de revisão mais simples. Então, a gente não pode desmerecer a prótese primária complexa. É por isso que muitas vezes o paciente, mas doutor, essa prótese aí é só aquilo que a gente viu no vídeo. Não, o seu caso é diferente, porque cada caso é um caso. Então, se a gente for olhar a próxima imagem, pode passar, Gusmão. Ô, Bruno, eu vou dar uma pausa ali, tá? A gente voltou no vídeo aí. Eu só queria que tu fizesse um comentário para o pessoal, que é o seguinte, ó. Quando a gente usa o termo revisão, eu acho que é bom a gente falar o termo troca, para eles entenderem sempre o que significa, tá? Porque revisão, às vezes, a pessoa pode não entender tão bem. E a outra coisa que eu acho que vale a pena tu comentar é o seguinte, tu colocou ali, ó, normalmente ocorre pela soltura do componente por desgaste. Eu acho que vale a pena, eu acho que durante a tua apresentação ali, eu acho que vale a pena ter um comentário, não precisa ser muito profundo, por que que o desgaste gera um afrouxamento do implante? Eu acho que vai ser interessante para o pessoal saber disso aí. Eu acho que a gente já podia comentar isso agora. E eu te digo mais, quem vai comentar isso, ele já deu essa explicação, foi o Inácio. Se lembra, Inácio? Você fez uma explicação sobre essa perda óssea há pouco tempo. Eu acho que vale a pena o Inácio comentar, que ficou muito interessante a explicação dessa perda óssea, né? Ou da soltura, por que ela leva a soltura do implante? Aí que já vai ficar dinâmico aí a apresentação, acho que vale a pena, Inácio.
Então vai lá, Inácio. A gente comentou isso outro dia, acho que foi na live Vai lá, Inácio. de prótese em pacientes jovens, porque é o que frequentemente ocorre, né? Pode ocorrer quando a gente tem mais tempo de prótese, vamos dizer. Então, o mecanismo mais clássico de soltura por desgaste é o seguinte: quando você tem o desgaste da superfície de atrito, e normalmente o que gasta é a parte do acetábulo, não da cabeça, isso vai gerando o que a gente chama de debris, que é o nome técnico, mas vocês considerem como se fosse uma poeirinha. Vai gastando o polietileno ou a superfície que tiver em cima e vai gerando pequenos fragmentos disso, microscópicos, como se fosse uma poeira de desgaste mesmo, e o nosso corpo não tolera bem nenhum corpo estranho assim, sem função. Quando isso cai dentro da junta, ele agride aquela poeira como se fosse algo estranho ao corpo, que realmente é. E nesse mecanismo de agressão, as nossas células de defesa, os nossos glóbulos brancos, eles comem essa partícula e se matam, que é o que a gente chama de apoptose. A célula come e morre. Nesse processo, ela libera uma série de substâncias tóxicas ali dentro. E isso vai... Imaginem que vocês estão no quadril com a cápsula fechada, numa articulação com a cápsula fechada. Isso tem que ir para algum lugar. Isso começa a se depositar e a agredir nesse processo de morte a fixação do componente metálico da prótese. Então, quando é numa prótese cimentada, ele começa a entrar entre o cimento e o osso. Quando é numa prótese não, ou entre a prótese e o cimento, e quando é na prótese não cimentada, entre a prótese e o osso. Vai entrando, até que vai gerando uma osteólise, que é o que a gente chama, e a soltura daqueles componentes por um excessivo acúmulo dessas partículas que foram degradadas pelos nossos glóbulos brancos, nossas células de defesa. De maneira simplista, essa é a melhor explicação que essa é impossível, João. Não, é isso aí, tá? Porque é importante que o pessoal perceba que a soltura do implante é decorrente do desgaste. Então, tu tem dois motivos, digamos assim, já iniciais. Tem vários motivos possíveis, mas os dois mais comuns é o desgaste do plástico gerando a soltura dos componentes metálicos, né? Então, vamos voltar para compartilhamento ali da aula do Bruno, tá? Voltamos ali, Bruno. Vamos botar o slide 2 ali. Vamos lá. Então, vamos botar a próxima. Já está na próxima aí. Só aparecer aqui para mim. Isso. Então, quando a gente conversou, tem casos... não apareceu? Primários, né? Apareceu aqui, para mim apareceu. Tem casos primários, como, por exemplo, esse caso aqui, esse primeiro aqui, que é uma que a gente chama de uma placa cobra, né? O paciente ele tinha uma artrodese do quadril. A gente até teve uma conversa sobre isso na live sobre prótese em pacientes jovens, no qual a gente faz a conversão dessa prótese, dessa artrodese numa prótese primária. Mas notem a complexidade de uma cirurgia dessa. Tá? No caso de baixo, nós temos uma sequela de fratura do fêmur proximal com uma deformidade muito grande do fêmur. E nós temos que fazer, então, uma artroplastia, uma prótese, tá? Que tem a mesma dificuldade do que muitos casos de revisões mais básicas, de trocas de próteses mais básicas, como, por exemplo, um desgaste inicial do polietileno, enfim, o que seja. Tá? Vamos para a próxima. Então, outra causa que a gente pode ter de complexidade aqui, isso, que a gente começa a falar das escolhas, a gente voltando no que a gente conversou sobre as escolhas da prótese primária. Então, percebam nessa primeira radiografia que é uma sequela de fratura do acetábulo. Então, quer dizer, houve uma fratura, uma quebra dessa bacia, a cabeça do fêmur ela foi para dentro, ela praticamente encostou, ficou destacado, né? Quando o colega foi fazer a prótese, o que ele fez? Ele decidiu fazer uma prótese primária. Então, ele tentou fixar algum fragmento dessa fratura ainda com 2 fiozinhos e colocou uma prótese normal. Só que essa prótese normal, ela falhou. Então,
uma prótese, né? De uma fratura, por exemplo, da acetábulo, tem que ser muito bem realizada. Então, nesse caso aqui, o paciente, com pouco tempo depois, em torno de 1 ano, teve que fazer uma revisão. Então, nós temos que determinar que a revisão ela foi realizada por uma escolha inadequada da técnica, demanda técnica da cirurgia primária. E aí nós fizemos ali, e esse paciente ele tinha um defeito, uma falha do que a gente chama de rebordo posterior, da parte de trás do acetábulo, e eu acabei reconstruindo esse acetábulo com uma cunha de tântalo. A gente vai conversar sobre isso, que é um material que a gente tem utilizado muito, eu tenho utilizado, eu adoro esse material, e um anel aqui que a gente chama de anel de reforço de Burr-Schneider, justamente para que a gente equilibre novamente esse quadril, né, o centro de rotação do quadril, e retome a anatomia normal desse quadril. Então, percebam que tudo que a gente conversou, escolhas inadequadas na prótese primária podem levar às revisões precoces e muitas vezes revisões complexas também. Vamos para o próximo. Esse caso aí é um bom exemplo, né, Bruno? Para o pessoal ver o seguinte: não, deu uma fratura, a fratura não está muito boa, só botar uma prótese. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim, infelizmente. Aí. Bom, então esse outro caso aqui que a gente está conversando, então, indicações que não sejam por desgaste. Então, esse aqui é um caso no qual Bruno, o paciente teve uma... Posso fazer uma interrupção rápida? Claro, claro. Só antes de passar para a revisão propriamente dita e entrando aí nisso que você estava falando de casos primários complexos, uma outra causa mais comum até, que não chega a ser tão complexo quanto esses casos que você colocou, mas que foge um pouquinho da regra, vamos dizer, e às vezes eu falo isso para o meu paciente, é que a gente sempre cita aqui que o momento da prótese primária é o paciente que decide, de acordo com as limitações. Mas existem casos, por exemplo, isso acontece muito com pacientes que têm uma fragilidade óssea muito grande, ou pacientes bem mais velhos, ali com 86, 87 anos, ou pacientes com doença inflamatória, com artrite reumatoide, com lúpus, com uso crônico de corticoide, em que você vê uma artrose muito grotesca, já evoluindo com uma perda óssea muito grande, ou como acontece em caso de displasia, e que o paciente, por alguma razão, não quer operar ainda naquele momento. Ele acha que ele está em medo demais, ou ele foi mal orientado por algum médico, ou aquela história, se ele for muito velho, ele acha que é muito arriscado porque ele é muito velho. Se ele é muito jovem, ele acha que ele tem que esperar até os 60 anos porque algum médico falou isso para ele. E existem casos em que eu estou identificando já a perda óssea e uma potencial evolução negativa que eu tento, entre aspas, acelerar a indicação da primária. Eu falo para o paciente, eu falo, você pode operar realmente a hora que você se sentir confortável, mas tenha em mente que hoje nós fazemos uma prótese primária das mais simples que a gente termina a cirurgia em 1 hora, 1 hora e 10. Pode ser que esse momento que você decida operar, talvez daqui a 2, 3 anos, a gente tenha que fazer uma prótese de revisão. E aí o cenário é completamente diferente, né? Então eu acho interessante, assim, só queria comentar que às vezes esse aumento, esse pulo de degrau de complexidade que existe também por uma opção do paciente de postergar indefinidamente uma indicação de cirurgia primária. Então, tem que ser muito bem conversado com o médico na hora que você vai decidir o momento da prótese primária, quais os prós e contras, se dá para esperar, o que isso vai determinar, o que essa espera pode te prejudicar ou não. Acho que é importante abordar isso com o médico de vocês. Desculpa, Inácio, aí foi perfeito, Inácio. Eu vou dar um exemplo aqui. Semana passada a gente falou de quadril anquilosado, né? Aquele quadril fundido ali. Cara, os últimos 2 pacientes que eu operei de prótese, semana passada e essa semana, os 2 com quadril anquilosado, com 15 anos sem movimento. Não foi possível luxar nenhum dos 2, totalmente anquilosados os 2, o que torna a cirurgia bem mais trabalhosa. Bem mais trabalhosa. Uhum. A Vânia Santos pergunta, tem muitas dores e por fim foi diagnosticada com lúpus, né? O Inácio ele acabou de falar, o Bruno também acabou de falar, e para minha surpresa, há 1 mês descobri que não tem mais cabeça do fêmur. E ela está falando, até hoje eu não entendi direito se foi culpa do lúpus, né? Ela está aguardando a cirurgia de prótese. Eu acho que o Inácio, você responde, Inácio? Posso responder. Na verdade, é um exemplo
que entra bem nisso que eu comentei aqui agora, e eu comentei porque no Hospital Universitário aqui de Brasília a gente trata muito paciente de doenças inflamatórias. Lúpus, então, é uma referência lá, a gente vê muito. Em relação à causa desse desaparecimento da cabeça dela, muito provavelmente o que houve é que ela pode ter tido uma necrose avascular da cabeça, e são necroses grandes nos pacientes de lúpus. Então, o lúpus ele acomete dessas duas maneiras a articulação. Ele tanto tem um acometimento inflamatório da cartilagem, como tem um acometimento necrótico da cabeça. Ele gera osteonecrose. E essa necrose tanto pode ser causada diretamente pelo lúpus, porque o lúpus ele faz uma hipercoagulabilidade. O que é isso? Ele faz o seu sangue entupir mais facilmente os seus vasos, isso acontece na cabeça femoral, como pelas medicações que são utilizadas para o tratamento do lúpus. Então, existem muitas coisas, Vânia, misturadas aí como fatores causais, tá? O lúpus influencia as medicações que você pode ter usado para o lúpus eventualmente, mas que você disse aí que descobriu recentemente que foi o lúpus, talvez não tenha sido isso, quanto a inflamação que o lúpus devem ter levado a uma necrose da sua cabeça, e com o passar do tempo a cabeça vai sendo reabsorvida mesmo. Osso morto no corpo, ele para de ter função, e aí o organismo vai reabsorvendo aquele osso até que leva a essa degradação completa que você apresentou aí. E um comentário batendo com o que o Inácio falou é o seguinte: a gente vê na prática que esses pacientes que desenvolvem essa reabsorção da cabeça femoral, dependendo do tempo de evolução, começa a levar a alterações no componente acetabular. O que eu quero dizer? Mais ou menos da seguinte forma: se não existe a cabeça ali, aquela região do acetábulo vai ser preenchida por alguma coisa. Normalmente é preenchida por fibrose. O que torna do acetábulo, o preparo do acetábulo, se torna mais complexo, até para definição de margens. Então, a gente tem que ter muito cuidado principalmente com essas patologias que levam à alteração do formato da cabeça. E justamente porque acabam tornando o preparo acetabular mais complexo. É que aí entra bem no que você falou, né, Bruno? Não é só a prótese primária. Quando a gente fala primária, para os ouvintes entenderem, é aquela prótese que, de alguma causa, alguma alteração no formato do quadril, ou processo que se desenrolou ao longo da vida dele, levou ao desgaste da articulação e necessitou fazer a prótese. Então, essa é a prótese primária. A prótese de revisão já seria para fazer o tratamento de uma prótese que já ocorreu. Agora, a prótese complexa são esses casos que o Bruno falou, o Inácio falou, onde ou pacientes muito jovens que já têm uma deformidade no quadril, quer seja na cabeça do fêmur ou no acetábulo, vai ser um dificultador para a realização da prótese primária e é encarada quase algumas vezes como sendo uma revisão, né? Tá, já compartilhei a tela, ela pode demorar então, um pouquinho. Essa aqui é uma das causas que a gente conversou. Não, já apareceu, já. Não, é aqui mesmo. Então, uma das indicações para se fazer uma revisão, uma troca da prótese, nesse caso aqui, um componente femoral, é uma fratura, que a gente conversou, que a gente chama de fratura periprotética. As outras seriam, então, a luxação, a prótese ficar saindo no lugar, ou, por exemplo, uma infecção. Nesse caso aqui, se a gente entender, esse paciente é bastante peculiar, o componente femoral dele, ele estava solto. Então, a gente pode perceber que existe falha na área de cimentação desse componente femoral. E esse paciente ele foi na fila, esperando, até que, por um motivo, ocorreu um trauma. Esse paciente fez uma fratura periprotética, e que não só fraturou o osso, mas também fraturou o implante, a prótese. A gente vê um biquinho da prótese aí embaixo. Mas, então, nesse caso em particular, ocorreu o trauma, mas ele já tinha uma predisposição porque já existia um mecanismo de soltura, de desgaste, de afrouxamento desse componente femoral. Então, foi feita a troca para uma haste que a gente chama de haste de revisão. Percebam que ela é mais longa, porque nós temos que passar justamente essa área de cimentação. Tem esse monte de cabinhos aqui, vocês podem notar, a gente chama de cerclagem, são fiozinhos que a gente passa ao redor do osso para fazer com que o osso ele mantenha o canalzinho adequado, né? Manter o eixo, tá? Eu vou deixar o Inácio comentar isso aqui. Esse caso é o caso que todo mundo queria, né, Inácio? É um caso do Inácio aqui. Eu acho que vale a pena ele comentar esse aqui.
Esse é isso vale a pena mostrar alguns casos simples para os pacientes entenderem como realmente uma revisão pode ser extremamente simples quando o paciente procura assistência médica logo no início do problema e como está acompanhando com frequência com o seu médico assistente ou com algum médico, tá? Então, no slide aí da esquerda, é uma prótese que, se os pacientes olharem, ela é uma prótese cimentada embaixo e em cima. Ela tem cimento embaixo e cimento em cima. O acetábulo, ali a parte da bacia, vocês veem que ele não é branco brilhante, como é no outro lado. E o fêmur, por exemplo, dessa prótese estava ótimo. Então, a haste femoral estava fixa ainda, com uma boa cimentação. A parte de cima é que está solta, porém com toda a estrutura óssea mantida. Então, como o paciente, a gente conseguiu identificar isso precocemente, a única coisa que a gente tinha era o desgaste e a soltura do polietileno do acetábulo. O fêmur estava bom, o cimento do fêmur estava bom e a estrutura óssea da bacia estava boa. Então, isso se torna uma cirurgia extremamente simples em que a gente não mexeu. O Gusmão está circulando aí, ó, é a região mostrando a soltura da cúpula acetabular de polietileno, porém com a estrutura óssea toda mantida. Então é uma cirurgia muito simples em que a gente coloca um acetábulo novo, não cimentado, dessa vez eu coloquei, mais moderno, nesse mesmo material que você comentou, que é o tântalo, e aí a gente tem a oportunidade de colocar, como essa outra prótese tinha sido feita 12 anos atrás, a gente coloca inclusive uma cabeça mais moderna, a gente colocou uma cabeça de cerâmica para essa paciente, e não mexeu no cimento do fêmur dela, simplesmente tirou a haste e colocou uma haste nova, com uma cabeça nova de cerâmica mais moderna, com um acetábulo mais moderno. Ou seja, a cirurgia durou 50 minutos, foi muito mais tranquila do que a primeira cirurgia dela, segundo as palavras dela mesma, e ela agora tem uma prótese aí extremamente moderna para durar, quem sabe, aí as próximas décadas todas. Tudo porque foi identificado no início o problema da soltura, então não havia nenhum dano adicional para a gente manejar. É isso aí, situação ideal, né? Perfeito. É a situação ideal. Situação ideal. É isso que a gente tenta. Agora, é um outro caso também do Inácio. Esse é um caso em que o paciente já demorou um pouco mais para procurar auxílio e tem indícios na radiografia de que essa prótese já estava solta há um pouco mais de tempo. Então, aqui o fêmur estava solto e ele afundou dentro do canal femoral, levando já a um certo alargamento do canal. E, aparentemente, o acetábulo também houve uma soltura dele. Então, ele soltou os dois componentes e houve um pequeno alargamento do canal femoral. Ainda não foi nenhuma perda óssea drástica, ele não demorou tanto para procurar, mas procurou no momento em que a gente conseguia fazer uma solução intermediária, tá? Vamos dizer, pelo menos a parte de estrutura óssea da bacia dele estava toda inteira. No meio aí do slide, nesse desenho branco, desenhado a caneta, vale a pena a gente mostrar, aí o Gusmão riscando ali no fêmur, como que a prótese afundou, tá? Então a gente sempre usa o comparativo de uma radiografia logo após a cirurgia, ou o mais perto possível, quando o paciente não é nosso, como era esse caso, e uma antes da consulta mais recente, para a gente comparar. No meio do slide, tem aí no papel branco, no papel manteiga, desenhado com caneta, o planejamento, o tal planejamento que o Bruno falou. E aí vale a pena ressaltar que eu coloco alguns dados ali, a gente tem algumas manias, né, os cirurgiões têm, hoje a gente faz com frequência isso aí por meio digital, em softwares específicos, mas eu ainda gosto de fazer também à mão, então eu mantenho os dois planejamentos, e dá para ver ali nos meus riscados ali que tem um A e tem embaixo um B circulado. O que quer dizer isso? Um é o plano A e o outro é o plano B, porque fora na cabeça, que não cabe no desenho aí, que ainda tem o plano C e o plano D, porque quando a gente vai fazer uma revisão, a gente tem que ter em mente uns 3, 4 cenários diferentes que podem acontecer para já entrar na cirurgia com a solução para todos esses possíveis cenários. Então, revisão não se perde tempo decidindo nada. A cirurgia já é complexa demais no meio dela. Tem muito trabalho manual na cirurgia. Então, a gente já tem que entrar assim. Eu entro, por exemplo, eu imagino que todos os colegas a mesma coisa, eu entro, inclusive, com planejamento de tempo.
Então eu entro e falo para o meu auxiliar, eu falo, a gente tem 15 minutos para tirar essa haste. Se eu não tirar, eu pulo para o outro plano B, eu vou fazer uma osteotomia. Depois eu tenho mais 20 minutos para tirar esse acetábulo. Se eu estiver demorando mais do que isso, a gente vai fazer outra técnica. Então a gente vai evoluindo dentro da cirurgia para que a coisa flua mais e no final a cirurgia aconteça num tempo razoável e com um resultado satisfatório, tá? Então a questão do planejamento que o Bruno comentou é essencial, a gente tem que ter 3, 4 planos na cabeça e no final é o resultado final da cirurgia, também com uma prótese muito mais moderna, com um acetábulo muito mais moderno, com uma cabeça de cerâmica e seguindo exatamente, fielmente, o planejamento que eu tinha feito ali no papel manteiga ali, que agora a gente espera que tenha uma prótese para durar mais muitas décadas também. Então, um meio do caminho em que o paciente demorou alguns anos para procurar ajuda, mas não a ponto de gerar desastres, como o Bruno mostrou alguns e vai mostrar muitos outros ainda, em muitos casos mais complexos. É o importante nesse caso aí a gente perceber, o Inácio bem comentou, o planejamento, plano A, plano B, plano C. Essa prótese que tem uma barbatana ali, essa prótese muitas vezes ela pega de uma forma tão absurda que quando a gente tem que retirar essa prótese, mesmo com afundamento, a gente tem que fazer uma osteotomia, uma abertura na ponta da haste, abaixo dessa ponta. Então a gente muda com isso o tamanho da nossa haste de revisão. Então é uma haste complexa para tirar. Ela cresce o osso ao redor de uma forma muito absurda. Então, a gente que faz isso aí, a gente tem que entrar com esses planos A e plano B mesmo. Ah, não, olha, eu consegui tirar com uma osteotomia mais curta, consegui tirar por cima. Legal, vou fazer uma haste menor. Se não, tem que entrar com o plano B. E isso a gente tem que ter essa noção mesmo. Porque uma das complicações que a gente tem na infecção, até por tempo de exposição maior, né, é a chance de infecção. Então, se a gente não entrar preparado psicologicamente, não entrar com planejamento pré-operatório, e como o Inácio bem colocou, já com os times certinhos, do quanto tempo eu vou dedicar para isso, ou para aquilo, a gente acaba ficando muito tempo numa revisão, 4, 5, 6 horas, que a gente às vezes ouve, o paciente evolui com infecção, e aí a gente tem um problema somado a um outro muito grande, que é a infecção, entendeu? Então, eu acho que a cirurgia de revisão, ela é aquela cirurgia de planejamento. Plano A, plano B, entre rezando pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Esse é o lema de revisão. Ah, calma aí. Vamos avisar que vai ter... tem que avisar antes que tem... Eu já para introduzir esse próximo slide, Guzmão, eu acho interessante a gente falar o seguinte. A gente fala de cirurgia. Então, às vezes, tem alguns pacientes que gostam de entender como funciona a cirurgia. Uma outra coisa que eu fiz questão de colocar esse outro slide, essa outra foto, porque a gente sempre fala do desgaste do polietileno, né? O plásticozinho gasta, enfim. Não que ocorra de forma tão comum na cerâmica ou no metal, mas isso ocorre, tá? Então, existem debris dessas duas superfícies de rolamento, principalmente na de metal, quando existe alguma alteração, principalmente no posicionamento do componente acetabular. A gente tem alguns trabalhos e alguns casos eu tenho, inclusive agora que a gente está trabalhando, que eu até botei no grupo recentemente, um acetábulo que está muito vertical, com componente metal, que leva um impingement naquela região, leva uma alteração com dor do paciente, soltura de debris de metal, absorção pelo organismo, como o Inácio colocou, e vai criar um processo inflamatório linfocítico que a gente chama uma reação muito importante. Isso gera dor e soltura do componente. Então, não é só o polietileno. O metal tem isso, e nesse caso que a gente vai discutir agora, é um caso, na verdade, de cera-cera, de cerâmica-cerâmica. Então, é um paciente que teve um acidente de carro, tá? Então, não foi qualquer... Não estava correndo na lagoa, ele teve um acidente de carro, tá? Só que a questão é o seguinte, ele foi acompanhado por um colega que olhava a radiografia e dizia que estava tudo bem. Aí que é a questão. E a coisa foi levando, o paciente foi tocando a vida dele, começava a incomodar, ele usava uma muleta, aquilo ali foi... até que chegou uma hora que começou a soltar os componentes. Foi o que o Inácio muito bem colocou, a soltura. O desgaste levou uma soltura dos componentes e aí não tinha mais jeito. Teve que se programar a revisão. Aí é só importante a gente conversar com quem está assistindo para a gente, que a gente tem alguns pacientes que que acabam se interessando mais um pouco pelos momentos cirúrgicos, né?
E nesses casos Essas imagens acabam aparecendo algumas coisas até para a gente exemplificar. Sim, sim, é só para a gente exemplificar, né? Mostrar de forma mais... Sim, sim. Qualquer um, se botar ali, vai ver. No meu site tem isso. Bom, então vamos avisar Então, vamos assim, lá. vai ter um pouco de sangue aí. Quem não puder assistir isso, né, pode fechar o olho, sei lá. Vamos lá, Não. então. Eu acho que a informação é muito mais importante, né? Tentar focar É. na informação que a gente vai passar, né? Então, esse paciente teve um acidente, tá? Automobilístico. Ele, inclusive, nesse caso, ele já era um paciente que tinha, enfim, resquícios de PAF, né? Na mesma região, que foi a causa da prótese primária. Vocês entenderem por que ele fez a prótese primária. Bruno. PAF é o projétil projétil de fogo, né? Ele tomou um tiro. Tomou tiro. Ele tomou um tiro e acabou evoluindo com uma fratura do colo do fêmur e colocou a prótese, tá? E aí, depois de um certo tempo, ele teve um trauma, um acidente e justamente apresentou essa quebra da cerâmica. Então, a gente percebe aqui que é difícil mesmo. Ele passava pelos colegas e ninguém via nada. Quando a gente fez o acesso cirúrgico, ele tinha essa coleção aqui. Essa coleção aqui a gente chama de metalose, é uma reação do corpo muito importante, aquele debris que vai sendo despejado naquela articulação por muito tempo. Isso vai destruindo a tua musculatura, vai destruindo cápsulas, tecidos ao redor. E quando a gente retirou o componente femoral, a gente conseguia ver a cabeça aqui e um buraco no cup, no acetábulo, onde essa cabeça estava encaixada lá dentro. Então, ela não saía do lugar porque estava encaixada lá dentro. E a gente fez a troca, né, a revisão dessa prótese, reconstruindo esse defeito com esse materialzinho que a gente chama de cunha. Essas cunhas aqui, esses pequenos materiais, eles substituem a necessidade de osso de banco de tecido, ou osso até do próprio paciente, tá? Então, eu queria entrar nesse detalhe aqui, porque isso aqui, para a gente que gosta de fazer revisão, foi a grande revolução para as cirurgias de troca de prótese. Então, nesse caso aqui, eu fiz a colocação das cunhas, né, na parte de cima do acetábulo, né, de tântalo, que é esse acetábulozinho aqui, ó, tá? Que é altamente poroso. E essa porosidade, ela favorece que vasos sanguíneos eles entrem aqui e favoreçam o crescimento de osso. O que eu utilizei naquele raio-x ali são essas cunhas aqui. Esses materiais aqui, eles são colocados nos defeitos que antes se necessitava de banco de tecido. A gente hoje consegue reconstruir muitos desses defeitos, praticamente a grande maioria, com esse material, tá? Ele tem uma porosidade que chega a ter, às vezes, 80% do componente, que favorece o crescimento ósseo nessa região. Então, nas próteses de revisão, essa é a minha escolha, eu tenho utilizado sempre esse tipo de implante. E quando existem os defeitos ósseos, eu utilizo esse material aqui, que são as cunhas. Essa aqui é uma cunha acetabular, essa outra aqui, que parece uma plaquinha, né? Um dedão, um bico de pato, a gente chama de placa tipo buttress, que a gente coloca em direção a um osso chamado ilíaco. Tá? É uma placa um pouco mais específica para algumas revisões. Tá? Então, foi feita a reconstrução e esse paciente evoluiu bem. Então, a mesma coisa, ele tinha uma prótese boa, só que no acompanhamento a coisa se perdeu e a gente teve que fazer a revisão, a troca da prótese para que ele voltasse a ter uma anatomia normal naquela articulação. A gente pode ir para a próxima. Eu acho que esse slide só é interessante para a gente dizer que não é só o poli. Complicações podem acontecer com metal, com a cerâmica. A gente tem que sempre estar atento a alterações radiográficas em qualquer tipo de paciente que a gente está acompanhando para poder pegar isso aqui numa fase precoce, né? Uma coisa importante também, né? O pessoal entender que quem tem prótese talvez não deva se expor a determinados riscos, né? Então, assim, quem tem prótese pode fazer motocross? Pode. Não pode cair de moto, né? Pode andar de bicicleta? Pode. Não pode ser atropelado de bicicleta. Mas mesmo quem não tem prótese também não deve ser atropelado de bicicleta, né?
Então, assim, sim. poxa, a pessoa tinha uma prótese excelente, aquela prótese, tinha tudo para ir bem, só que, poxa, sofreu um traumatismo de alta energia que quebrou a cerâmica e teve que fazer uma cirurgia de alto grau de complexidade, né, Bruno? Esse caso é um caso muito interessante, mas é muito interessante mesmo, porque é um caso que bate bem o que a gente está conversando desde o início. Experiência, mas principalmente planejamento. Então, quando a gente olha a primeira radiografiazinha da esquerda, a gente olha e vê o seguinte, olha, eu tenho uma cabeça do fêmur que está mais para cima do que para baixo, que a gente chama de excêntrica, provavelmente tem um desgaste desse polietileno aí, vai ser fácil. Eu vou tirar esse componente e vou colocar um outro. O componente femoral está bem, né? Não tem sinal de soltura, então a princípio vai ser uma prótese bastante simples, tá? É por isso que nesses casos, todos os casos que eu vou fazer uma revisão, eu planejo com tomografia também. Então eu faço tomografia pré-operatória dos meus casos de revisão, principalmente com reconstrução 3D, porque eu já vi muitas coisas, casos extremamente simples, que tinham perdas ósseas que a gente só conseguia ver com esses exames até para se planejar, tá? Então, nesse caso em particular, a entrada foi para essa. Vamos trocar o acetábulo, deixar o fêmur, né? Assim como o Inácio mostrou naquele primeiro slide lá, do componente cimentado solto. Só que quando entrou e retirou esse componente acetabular, o que nós tínhamos aqui é uma verdadeira falha óssea, que a gente chama de descontinuidade pélvica. É como se a parte de baixo do osso, né, onde tem aquela bolinha ali, não tivesse mais relação com a parte de cima. Então, isso aí é um verdadeiro buraco. É o termo que a gente pode dizer quando a gente acessa cirurgicamente isso. E aí, sim, foi feita uma tomografia, foi feito um planejamento para a gente fazer uma revisão dessa cirurgia. Nesse caso em particular, como existia uma descontinuidade entre um osso e outro, eu acabei utilizando o banco de ossos. A gente utilizou, nesse caso aí, foi um enxerto de tíbia de cadáver para reconstruir a parte posterior do acetábulo, criar uma ponte óssea para que eu pudesse encaixar, aí sim, o meu componente em tântalo e a minha cunha tipo buttress em cima, juntando a parte de baixo com a parte de cima. Então, o que eu quero dizer é a complexidade de um caso desse. Então, isso aqui tem que ter planejamento, tem que ter material, tá? Então, nesse caso, essa aqui, o final é a radiografia da paciente com 3 anos de pós-operatório, evoluindo bem, caminhando com a reconstrução. Quer dizer, a moral dessa história é o seguinte, nem sempre radiografias que mostram cirurgias fáceis, durante a cirurgia a gente pode ter surpresas. Então, eu volto a dizer as nossas frasezinhas, né? Entre rezando pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Revisão é isso, não tem como fugir. A grande questão aqui é a gente mostrar a complexidade do caso e que nós conseguimos reconstruir mesmo os casos tão complexos quanto esse sem banco de tecido. Então, muitas vezes eu utilizo o enxerto do próprio paciente, mas percebam que o lado direito, tá? Eu acabei utilizando, eu fiz um pouco do lado esquerdo aqui, eu utilizei só um enxerto básico aqui do ilíaco do paciente, mas fiz a reconstrução com cunhas, tá? Que particularmente eu chamo isso aí de cascata de cunhas. Eu vou colocando as cunhas em ordem progressiva em direção ao ilíaco até que eu tenha uma estabilidade. E o lado direito, não. O lado direito eu usei o enxerto do ilíaco dela, tanto do ilíaco posterior, os dois lados, mais o enxerto do ilíaco, do mesmo lado. Isso tudo porque é uma paciente que estava acamada, e aí a gente volta naquela parte da cadeira de rodas, por que o Gusmão colocou aquilo? Uma paciente que estava com a cadeira de rodas, acamada, com os dois lados assim, e que estava na fila para uma cirurgia de banco de tecidos. Então, eu acho que o que a gente quer dizer é que existem possibilidades hoje em dia para a gente burlar essa necessidade. Que a gente consegue reconstruir mesmo os casos complexos com o material que a gente tem hoje. Eu não sei se vai passar o videozinho, né, Gusmão? Vamos ver. Da paciente caminhando. Essa paciente é uma paciente muito legal, ela é maravilhosa, a paciente lá nossa, do HTO da Ulindu. Essa paciente, então, ela estava... Eu acho que a grande
vamos dizer assim, a grande mensagem nesse caso é o seguinte: era uma paciente que estava justamente na cadeira de rodas, e agora está caminhando sem muletas, com revisões complexas, né, no caso bilateral. Então, antes da gente pensar, olha, esse caso seu não tem solução, a gente não tem como resolver, precisa de banco de tecido, fica numa cadeira de roda que é melhor, enfim, vamos estudar. Eu acho que tem colegas aí com experiência para fazer reconstruções complexas e poder determinar a volta de qualidade de vida dos pacientes, né? Eu acho que é o grande lema desse último aí. Por isso que a gente colocou aquela cadeirinha de rodas no início, né? Não precisa o paciente ficar nisso, né? Perfeito. E aí, para mostrar para o pessoal o que é o material, né, Bruno? Modelo, slide aí, ó. É isso aí. Então, na figura da esquerda, a gente tem esse tântalo, que eu costumo chamar de tântalo puro, tá? Com essa cunha em cima. E da direita, nós temos todo esse arsenal que a gente pode ter com a gente nas cirurgias de revisão para reconstruir os defeitos acetabulares complexos, né? Essa é a mensagem mais importante de todas, né, que a gente quer passar, né, Bruno? Que assim, ó, o paciente que está tendo algum problema na prótese, quando o médico avisar, essa troca tem que ser o mais rápido possível. Nós sabemos, nós estamos cientes de que no Sistema Único de Saúde, muitas vezes o paciente fica numa fila esperando, mas a gente não era isso que deveria acontecer, né? Mas aí é um problema que a gente não consegue muitas vezes resolver. E como tu disseste lá no Dona Lindu, que tu tem uma fila de pacientes que vocês não dão conta, né? Vocês tentam fazer o maior número de cirurgias por semana, mas muitas vezes não dá conta de fazer isso aí, né? O volume é muito grande, infelizmente. E a mensagem mais importante de todas, assim, é que o paciente com a prótese, ele é importante ter um certo acompanhamento com regularidade. Como a gente conversou, alguns a gente acompanha às vezes de ano em ano, alguns pacientes pode ser de 2 em 2 anos, mas tem que manter esse acompanhamento, porque se a gente percebe uma alteração quando ela está causando um problema pequeno, a gente consegue resolver com uma cirurgia pequena. Se deixar isso aumentar, vai virando catástrofes, né, Bruno? Isso, a recuperação, como o Inácio bem colocou, a recuperação, além da cirurgia ser rápida, a recuperação é muito rápida também. Normalmente, se a gente tem que muitas vezes trocar somente os componentes da cabeça ou do pólio, o paciente caminha no mesmo dia. Eu diria que eu colocaria como recado final, assim, na verdade, o recado final são 3 mensagens finais sequenciais. Que se você tem medo de uma revisão ou não quer pensar na revisão, a sua escolha começa no cirurgião da primária. Então, a sua escolha mais importante é o cirurgião que vai fazer a sua primeira prótese. Isso é o que mais pode te garantir sucesso ao longo de toda a vida, tenha que fazer revisão ou não. Tá? Então, a primeira mensagem, eu acho que é essa: escolha bem quem vai fazer a sua primeira prótese. A segunda é: escolheu, confiou, tem uma boa relação, acompanhe. Siga a orientação do seu cirurgião com a regularidade que ele determina. E a terceira é: mesmo que aconteça uma tragédia, como um acidente de carro, como o Bruno mostrou, que quebre a cerâmica, ou você sumiu no mundo, qualquer coisa, há solução. Vocês viram o Bruno apresentar as maiores tragédias que a gente vê em termos de complexidade aqui de casos. E a paciente andando, paciente que era acamada, que estava na cadeira de rodas. Então, tenham essas 3 coisas em mente, tá? Não existe fim da linha, assim, nesse ponto não tem mais solução. Praticamente, hoje, a gente tem solução para casos os mais complexos que existem, tá? Então, acho que essas 3 coisas o paciente tem que sair de hoje aqui gravando isso. Escolha bem o seu cirurgião que vai fazer sua primeira prótese, acompanhe com regularidade, de acordo com o que ele determinar, e aconteça o que acontecer, vai haver solução. Não perca a esperança, porque a gente tem muitas soluções boas hoje em dia para as maiores tragédias aí. É isso aí. Perfeito. Uma das coisas que é meio... Eu vejo como o paciente que está com problema no implante, como ele é desvalorizado pelo sistema de saúde, né? Como não é algo tão visível assim, esse paciente fica sendo colocado de lado, e acaba cada vez o problema se tornando cada vez pior e às vezes vai afunilando mais
quais os hospitais e cirurgiões que têm a capacidade de resolver o problema. Porque se é uma revisão mais simples, muitos cirurgiões e muitos hospitais conseguem resolver. E na medida que vai piorando a complexidade, aí diminui o número de cirurgiões capazes de resolver e diminui o número de hospitais capazes de resolver também, né? Dá um alô grande aí para Rosângela Cássia, ela sempre chega para nos ver aí no final da hidroginástica, e ela está comemorando aí 4 meses de cirurgia, tá? Só para falar, ela não é paciente de nenhum de nós aqui, mas ela sempre acompanha e está sempre presente aí. Um abração, Rosângela. Um abraço. Obrigado. Um abraço, Rosângela. E fazendo a hidro, pô, isso aqui é bom, ativa. Tem um outro aqui que tá mandando um abraço aqui pro Davi também. É o Paulo Guedes, ele tá, doutor Guzmão, meu ídolo, meu médico, que me ajuda a jogar pádel. Aí, Davi. E aí ele tá querendo saber se mês depois da revisão pode jogar pádel. É a dúvida dele. Aí é um caso muito específico, a gente deveria saber qual é o tipo de revisão, né? Mas o Paulo aí, ele tá jogando pádel graças ao ácido hialurônico, hein? Ele faz uma aplicação por ano aí e segue no pádel. Ele não tem prótese ainda, tá jogando pádel aí. Nossa, feliz. que bom. Tá conseguindo postergar a necessidade do implante ainda. Opa, perfeito. Bacana. Fanzaço. Mandou um abração aí. Essa daqui foi para o Bruno. O Bruno ele comentou isso daí muito bem na aula. Dependendo se tiver alguma dúvida, o Douglas ele pode recorrer à aula, né? Aula maravilhosa que o Bruno deu, aula digna aí de congresso mesmo. Parabéns, viu, Bruno? Linda. Obrigado, não sei. E ele está falando o seguinte: Douglas Rodrigues, boa noite, doutores. Em geral, na revisão, só se troca superfície de atrito ou troca a haste também? Ou trocar a haste também é bastante comum? Depende da revisão, né? Que o Inácio bem colocou ali. Se a gente consegue ter um desgaste, visualizar uma fase precoce, um desgaste somente do polietileno, que seja, muitas vezes só vai lá, troca o poli e acabou. E a questão da troca do poli é porque existem esses... A retirada do poli vamos dizer assim, né, pessoal, não é difícil. Então, mesmo o poli desgastado, algumas próteses têm um mecanismo de retirada. Então, que a gente consegue com uma pincinha puxar. Mas a gente tem uma técnica específica que a gente tira esse poli com muita tranquilidade, coloca um outro e troca a cabeça. Agora, se já tiver sinais de afrouxamento, que a gente chama de osteólise, tanto ao redor do acetábulo como ao redor do fêmur, muitas vezes nós temos que trocar esses componentes. Só tem um caso específico que a gente sempre tem que... Eu sempre falo isso para o paciente. Quando eu vou fazer uma revisão, por exemplo... por instabilidade, muitas vezes a gente tem que trocar os componentes porque pode ter uma alteração de posicionamento, tá? E que a gente entende naquele momento que deveria estar um pouco mais antivertido, enfim, retrovertido, enfim, o que seja. Uma revisão que eu fiz do acetábulo, eu usei um acetábulo 32 e o fêmur só encaixa a cabeça 28, muitas vezes eu tenho que trocar o componente femoral. Então, teoricamente, é só quando há desgaste, soltura, que eu tenho que trocar os componentes, mas existem alguns casos em particular que a gente tem que trocar. Muito bem colocado o Inácio, naquele primeiro caso, que ele acabou trocando o componente femoral ele fez uma técnica do cimento no cimento. Então, cada caso é um caso, né? Mas, vamos dizer assim, teoricamente, o ideal seria trocar só o poli e a cabeça. É uma coisa interessante até para o pessoal saber, né? Que antigamente existiam muitos tipos de encaixe da cabeça na haste e que depois o pessoal chegou num acordo e começou a padronizar o encaixezinho da cabeça na haste. Isso. E hoje em dia ele é meio universal, que é chamado colo 12-14, né? Isso aí. O grande problema é que muitas vezes a gente tem nas revisões os componentes nacionais. E nem sempre esse cone é... Giro não eu sei, mas eu acabo voltando porque a vida é assim. E a gente tem muitas disso lá em cima, né, lá na HTO. Mas, enfim, tá bom, acabei. Vamos. Não precisa citar a nacionalidade, vamos mas é isso aí.
É a vida. Assim, muitas vezes a gente tem implantes não adequados. Não adequados. Porque também tem implantes importados que são ruins, né? O fato de ser importado não quer dizer que é bom. Sim, não quer dizer nada, mas... Enfim, exatamente. não está na norma. A gente tem que olhar, ó, uma coisa que eu gosto de falar para os pacientes, a gente tem que olhar para o implante, tá? Conforme, que nem carro, tá? Então, assim, tem carro de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é diferença, potência, qualidade. Então, assim, tem carro importado que é ruim, né? Por exemplo, aquele Lada. Isso que eu ia falar. Desculpa quem tem Lada, mas todo mundo sabe que assim, é um carro que tem uma qualidade baixa, tá? Ou uns carros chineses aí, enfim, de qualquer localização do globo tem carro ruim. E tem carro bom também. Então, com as próteses, o que determina ela ser boa ou ruim não é a sua nacionalidade. O que determina são a gente observar o desempenho desses implantes colocados em pacientes reais, em estudos internacionais e que possam ser reproduzidos em outros locais. E tem um número que não é grande de implante que tem desempenhos excelentes acima de 30 anos. A gente deve ter em torno de uns 3 ou 4 implantes com desempenho acima de 25 anos que são excelentes. Tá? Então, esses estudos... E, obviamente, que às vezes a gente não precisa esperar 30 anos exatamente para ver o desempenho. Às vezes a gente olha a curva no gráfico de 20 anos e vê que está tendo uma curva excelente e já sabe que o implante já é diferenciado. Mas cada um de nós vai ter uma tolerância na seleção dos implantes e, na minha opinião, a gente vê o quanto mais tempo a gente vê que o implante está funcionando bem, mais segurança a gente vai ter na escolha do implante. E assim como o Bruno colocou perfeitamente, o Inácio resumiu isso também, de nada adianta largar um carro de Fórmula 1 na mão de alguém que não sabe pilotar. Então, assim, o cirurgião tem que ter um treinamento excelente para extrair a durabilidade máxima daquele implante. Se o cirurgião não consegue colocar o implante da forma adequada, pode ser o melhor do mundo, ele não vai funcionar bem. Então, é importante ter a familiaridade e também a proficiência para usar aquele determinado tipo de implante. Bem importante ressaltar isso, que o seu exemplo foi perfeito, Guzmão, usando em relação a carro, que o que importa no implante é tempo comprovado de sucesso na literatura, porque isso não só determina o sucesso em si do implante mesmo, se ele vai durar mesmo, mas determina a facilidade ou não da revisão. Então, imagine que se eu tenho um implante que já tem 30 anos de literatura, tudo me faz crer que esse implante é tão bem sucedido que ele não será modificado, o modelo dele, nos próximos 20 anos. Então, daqui a 20 anos, se eu tiver que fazer uma revisão simples, de só tirar uma cabeça e colocar outra, eu ainda tenho esse implante. É diferente de um implante que lançou há 5 anos e que ninguém sabe o que vai dar, daqui a 3 anos e deu tudo errado, aí tiram ele do mercado. Aí eu tenho um paciente com problema daqui a 10 anos, eu vou ter que tirar a prótese inteira, porque aquele implante não ficou muito tempo no mercado. É como você compra um carro importado, tem uma regra, por exemplo, os alemães, BMW, Mercedes e Audi, não trocam o modelo durante 5 anos, o cara te garante isso. Tem outras marcas que você compra um carro agora, daqui 3 anos você precisa de uma peça do carro, não existe mais, não, esse seu carro não fabrica mais. Inácio, mais ou menos esse exemplo muito interessante para isso, né? A gente tinha recentemente um componente acetabular que o encaixe do polietileno dele, ele tinha um anel que quando você encaixava, ele abria uma aletinha ali em cima, né? E aí há pouco tempo, enfim, uns 2, 3 anos, enfim, ele foi substituído por um outro implante no qual você impacta esse polietileno lá dentro. Então todos aqueles lá que fizeram a prótese com esse mecanismo, provavelmente numa revisão futura, se a gente não tiver se a empresa, né, não tiver um back para isso aí, vão ter que trocar o componente acetabular justamente porque mudou o tipo de encaixe do polietileno. Exato. Olha só. E é uma prótese importada. E é uma prótese importada. Então, a gente não está aqui, não, nacional, não. Estamos falando de prótese importada agora. Então, a gente tem que falar o que é bom e o que é ruim. Entendeu? Que a gente vê na nossa prática o que está errado, o que está certo. Como há muito tempo existiu uma prótese, que é essa, aí eu posso falar que na época, uma prótese da Johnson, chamada AML, uma prótese que nem existe mais, mas que o cone era justamente um cone K12-16, né? Que era um cone maior. E quando a gente tinha que fazer revisão
né, Inácio? Daquela época do Into lá, que a gente ficava correndo atrás de cabeça para ver de onde é que tinha fornecedor aqui no Brasil que tinha aquela cabeça. Então, eu tinha que trocar o fêmur todo. E era um fêmur todo não cimentado, que era um absurdo para tirar, porque ele colava no osso, né? Então, a osteotomia tinha que ser lá embaixo. Então, você dificultava a tua cirurgia. Então, é uma prótese importada. Né? Então, olha como é importante a seleção do primeiro implante que a pessoa vai fazer, pensar em todas essas possibilidades. Né? Não dá para tu usar um implante porque tu acha bonitinho ele ou porque tu viu que no congresso ele foi recém-lançado. Isso aí é uma loucura. A gente tem que pensar em todas as consequências futuras potenciais e utilizar o implante mais seguro globalmente falando, não só digamos assim, porque é um implante novo. O mais importante nesse implante que a gente quer que ele... Veja bem, a prótese, diferente de um parafuso para fixar uma fratura, de uma haste para fixar uma fratura, a prótese funciona a cada passo do paciente. A cada passo ela tem que funcionar. É diferente de um implante para fixar uma fratura. Então, a gente tem que levar em consideração que ela vai passar por milhões de ciclos e a gente quer que ela ultrapasse 30, 40 anos de durabilidade. E a grande frase, né? Não é só porque é novo e moderno, é melhor do que um outro. Perfeito. Porque as pessoas acham, essa prótese lançou recentemente, é o último design. E quem me prova que ela é melhor que aquela outra? Isso aí chega a me dar um pequeno infarto quando eu justamente. É uma outra coisa que a gente tem que... Então, essa discussão é super interessante. Às vezes eu chego uns pacientes e falo, não, doutor, eu queria fazer essa prótese aqui, que eu vi que essa prótese aqui... Mas calma aí. Aí teve uma vez que eu perguntei para o paciente assim, mas você tem algum trabalho de pelo menos 15 anos de sobrevida desse implante em vivo? A paciente ficou me olhando assim, precisa disso? Aí a gente começa a conversar. Entendeu? Depois, enfim. Começa isso. Começa que para chamar de novo, para você cogitar usar em termos de artroplastia, tem que ter no mínimo um trabalho publicado com mais de 12 anos aí de follow-up, né? Isso aí, você dizer que é novo. O novo é isso, porque já provou que funcionou pelo menos na primeira década, os primeiros 12 anos, e tá com aquela curva que o Guzmão falou, que você se julga que aquele implante pode ser interessante por alguma outra razão, no mínimo ele tem que estar com essa curva parecendo que vai mantê-la sempre no limite estável ali, se ele passou da primeira década. Então, novo de 2 anos não foi testado ainda, novo de 3 anos não foi testado, não deu ainda. Essa discussão é super importante. Há pouco tempo a gente teve aí um exemplo de um escândalo de próteses mamárias francesas que deram problema e muitas mulheres tiveram que trocar a prótese, tá? Sim. Então, vocês pensem o seguinte, a prótese mamária, ela é só um implante que está ali paradinho, não se movimenta, não faz nada. E mesmo assim, ele deu um problema que teve que ser trocado em um monte de mulheres. Agora, vocês imaginam um implante que tem que funcionar a cada passo? A chance de dar problema é bem maior. Então, a gente tem que ser conservador na escolha dos implantes em relação à segurança deles para trazer para a pessoa, né? E não apenas usar uma novidade porque tem uma promessa futura. Eu prefiro uma garantia no presente do que uma promessa no futuro. Sim. Outra frasezinha para ficar, João. Guarda isso aí. Essa vai pro livro. Agora estamos chegando na fase da live que é assim, lá, né? Agora brilha aí. Eu vou ter que ir no banheiro, tá? Não se vai lá. Que vai sair a minha imagem aqui um pouquinho. Sigam nas perguntas aí, já volto. Tem uma pergunta aqui que foi direcionada para o Bruno, que é do Éder Cardoso. O Éder está sempre nos prestigiando, né, nas lives. E ele pergunta, não tem a ver com revisão, Bruno, que é o seguinte. Doutor Bruno, depois de fazer uma descompressão bilateral do quadril, nunca mais poderei tomar bebida alcoólica? Bom, a gente até discutiu isso aí na live sobre osteonecrose. Vale até a pena dar uma olhada lá, que foi uma discussão super interessante. Na verdade, a bebida alcoólica é um fator de predisposição, mas a gente tem que entender que depende da bebida alcoólica, depende do quanto aquele paciente tem de predisposição a ter alterações. Ele pode ter uma alteração genética, né, que torna aquela pessoa um pouco mais sensível aquela bebida, né, aquela ingestão de álcool, aquela ingestão de álcool, para desenvolver a osteonecrose, enfim. Ou, por exemplo, o quanto ele vai beber, que tipo de bebida ele vai fazer durante uma semana, enfim, bebidas destiladas ou bebidas fermentadas, enfim. Então, tem vários aspectos, né? Eu tento, obviamente, falar para o meu paciente
para tentar, obviamente, evitar. Se foi esse, aí vamos entrar num outro detalhe que é sobre. Se foi esse o possível causador da osteonecrose, não é mais, era um paciente que já tinha um histórico de alcoolismo ou que bebia mais, enfim, não precisa ser alcoólatra, mas que bebia mais, e que a gente achou que poderia ser aquele ali, aí eu só falo para esse paciente, olha, você já teve isso, por causa disso, você vai continuar? Aí é uma questão de, que a gente conversou também, né? Questão de bom senso, né? É senso crítico, né? Tem todos esses fatores técnicos que você falou, Bruno, tem a questão da escolha. Ó, se você escolheu fazer um tratamento com a possibilidade de salvar a sua cabeça, então cabe a você escolher anular o maior número de fatores possível piora. Um paciente pode falar, não, é muito importante para mim na minha vida não abrir mão do consumo etílico. Então talvez para você seja melhor tratar com 2 próteses. É isso aí. Agora, o que a gente não pode na vida é querer tudo. Não, eu não quero abrir mão dos meus hábitos, não, eu não quero mudar isso, eu quero que tenha sucesso a descompressão, eu não quero colocar uma prótese. Calma, calma lá, a gente tem que pontuar e a vida é feita de escolhas, tem que ser bem discutido isso com o seu médico, mas nada é proibitivo, tudo é conversável. É isso aí. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique Clay. Ele fala, olá, boa noite. Tenho dor crônica por conta da doença que tive, epifisiólise. Aí deu um problema na primeira cirurgia e tive que fazer umas lives dessa aí, João. Doenças comuns da infância. A gente tem que programar isso aí, né, João? Vamos deixar isso aí no nosso... Esse é um tema que... Anota isso aí. Bem recorrente. Está anotado até. Bem recorrente. Legal. Deu problema na primeira cirurgia e tive que reoperar, aonde fiquei com dor crônica. A prótese, ela pode tirar a dor? Então, é um paciente que ele teve epifisiólise, ele fez uma cirurgia e desenvolveu a dor crônica. Ele pergunta se a prótese pode ser a solução. Ele não fala a idade dele. E nem qual o problema que teve na cirurgia, né? A gente imagina, né, que uma epifisiólise que tenha tido um problema, talvez possa ter tido uma lise da cartilagem, né? Pode ter tido o deslocamento da epífise e isso pode ter desenvolvido uma artrose secundária, causando uma dor crônica secundária à artrose. Né? Foi o meu paciente da semana passada, tá? Então ele teve uma epifisiólise, não ficou totalmente reduzida, causou desgaste, gastou completamente. Se a dor for proveniente do desgaste do quadril, é justamente para isso que a prótese é desenvolvida, para devolver o movimento da articulação e resolver a dor do paciente. É isso aí. E tem que avaliar também, né? Porque muitas dessas causas de dor relacionada à epifisiólise tem relação, por exemplo, com uma fixação, porque antigamente era tudo fixação in situ, né? Então você fixava e muitas vezes tinha aquela deformidade, o deslizamento, desenvolvia o impacto femoroacetabular secundário. Ou, por exemplo, eu tive um caso recente de uma paciente jovem, extremamente jovem, e no qual o parafuso ficou para dentro da cabeça e fez uma condrólise. Aí fez a condrólise. Entendeu? Então, quer dizer, tem vários aspectos que nós temos que avaliar num paciente com sequela de epifisiólise, enfim, né? Vamos ver algumas outras perguntas aí. Ó, essa aqui é clássica, que todas as lives têm essa pergunta. Sinara Aguiar, tá? Já consultei com 2 médicos e eles me desaconselharam a artroplastia porque eu sou muito nova. Tenho 45 anos, tá? Então, assim, a questão é, se a qualidade de vida tá ruim, se a pessoa tá com dor, se outras medidas como fisioterapia, perder peso, mudar dieta, exercício, reforço ácido hialurônico dentro da articulação, suplementos, se essas outras medidas não resolvem o problema e a pessoa tem um desgaste da cartilagem importante e uma qualidade de vida ruim, não há idade para fazer a cirurgia, porque não é humano pedir que alguém tenha 45 anos, esperar até os 60 para viver a vida que a pessoa merece, que é a pessoa poder passear, trabalhar, ter uma convivência com amigos e com a família. Isso não é humano, então isso não faz nenhum sentido. Tá? Então, assim, a gente até conversou muito nisso naquela
Mas todas as Última live, lives né? Sobre prótese e paciente jovem. Exatamente, sobre pacientes jovens. Então, todas têm essa pergunta, mas eu faço muito bom que o João separou essa pergunta aí, que todas as vezes a gente tem que falar isso. Talvez tenha que ouvir outras opiniões aí, né? Com certeza. E acho que vale a pena ir lá, se ela não viu, e assistir a live completa, né, da gente, a gravação da live, né? Exato, tá gravada lá, foi a da semana passada, inclusive, né? João, eu tenho uma pergunta aqui Oi, da Bruno. Lucineide. Ela disse aqui, ó, eu sou a Lucineide de Maceió, a paciente da osteomielite. No meu exame da coxartrose com deformidade de quadril, já tem atrofia e encurtamento da perna. Nesse caso, vou ter que usar cunha? Bom, Lucineide, na verdade é o seguinte, tem um dos casos que eu coloquei, que a gente chamou de primária complexa, o segundo caso, na verdade é uma deformidade do fêmur proximal por sequela de osteomielite, tá? Na verdade, a utilização da cunha depende se há ou não defeito no teu acetábulo, na tua bacia, tá? No caso de defeitos femorais, a gente não entrou muito aqui em detalhes, mas a gente consegue muitas vezes com as osteotomias ajustar, quer dizer, quebrar o fêmur, vamos dizer assim, numa posição que a gente quer. Então, é um ato cirúrgico, um ato planejado, para poder corrigir esse eixo do fêmur, tá? Em alguns casos, quando existe falha óssea no fêmur, tá? Que não é normalmente o caso para a osteomielite, a não ser que a gente tenha que retirar aquele osso ali, que é um osso que a gente chama de sequestro, a gente tem utilizado muitas vezes enxerto do próprio paciente com as telas ao redor para manter esse enxerto lá dentro e utilizar uma outra haste. Eu não entrei, existem algumas fotos de alguns pacientes meus com isso, mas não é, sabe, era muita coisa para uma live, né? Mas é possível, mas a cunha é para o acetábulo, é para defeito acetabular, tá? E depende, teria que avaliar o caso. Ótimo. Tem uma pergunta aqui que ela também é bem frequente, né? Principalmente dentre as mulheres. Eu vou pedir para o nosso anfitrião, nosso hostess, responder, o Davi. Maria Almeida, e se o paciente tiver osteoporose, pode fazer uma prótese? Essa é uma pergunta muito frequente, tá? E eu acho que ela é uma preocupação válida dos pacientes que, assim, a osteoporose ou a osteopenia não são impeditivos para realizar a cirurgia de prótese do quadril. Até porque a maioria dos pacientes que têm desgastes são pacientes que têm mais idade. Em geral, a maioria dos pacientes vão ter acima de 60 anos que vão ter um desgaste. Não são todos, obviamente, a gente tem vários problemas que podem causar desgaste de uma forma mais precoce. Porém, se o paciente tem uma osteoporose, talvez até mais intensa do que a média, às vezes é necessário mudar o tipo de implante em função do tipo do osso. É o que a gente comenta muito aqui, o planejamento da cirurgia e a individualização da medicina. Não é uma solução igual para todo mundo. As pessoas têm características diferentes, né? Então, sim, uma pessoa que é usuária crônica de corticoide por alguma doença pode ter osteoporose, um tabagista pode ter osteoporose, uma mulher que entrou em menopausa precoce pode ter osteoporose, são vários exemplos. Então, tem que ser individualizado. E se for individualizado e escolhido o implante adequado, isso não será um problema. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. A Janete, perguntando aqui, vou botar para o Inácio. Boa noite, tem impacto fenostabular, os 2 quadris e outras coisas que apareceram. Meu ortopedista disse que para não operar, porque é muito complicado. Sei que não tem nada a ver com a live de hoje, tem 42 anos, queria uma explicação. Na verdade, a primeira coisa, vou mandar para o Inácio, mas nós fizemos uma live sobre artroscopia bilateral do quadril, que eu acho que vale a pena ela ver, mas o Inácio vai dar uma ajuda para ela aí, que ela está meio desesperada aqui. Janete, primeiro assim, isso aí que o Bruno falou vale muito a pena. Isso aí foi a live da semana passada sobre artroscopia de quadril bilateral, inclusive. Tá? A gente foi o tema principal. Outra coisa é para não ficar acanhada de fazer pergunta que não é o tema da aula. A gente sempre repete aqui que ao final das lives a gente vai responder todas as perguntas que forem possíveis, independente da temática, tá? Então, quadril é com a gente. Você está corretíssima.
E depois, assim, a gente teria que saber alguns detalhes do teu quadro clínico, se você está limitada, se você está com sintomas, se você está com dor, com restrição de movimento, o que você faz da vida, tua perspectiva, tua expectativa e desejo com o tratamento desse impacto. Tá? Eu estou partindo do pressuposto que não é uma alteração que apareceu só no seu exame de imagem. O segundo ponto eu não vou criticar diretamente o seu médico, mas eu estimulo muito aos pacientes de qualquer médico que pergunte aos seus médicos assistentes, e eu acho que o mínimo que o profissional tem que oferecer são respostas coerentes. Tá? Então, se há uma justificativa, eu não acho que você deva operar o impacto tabular por tal coisa, isso tem coerência, está embasado na literatura, ok, e na prática dele. Agora, eu não julgo, eu estou confiando no que você escreveu aí, tá? Não se deve operar porque é complicado. Isso, para mim, não é uma justificativa, até porque eu não consigo entender o que é isso. É complicado? O que é complicado? É complicado para quem? É complicado para ele? É complicado para você? O seu caso é muito complexo e é muito arriscado, porque ser complicado operar impacto fibroacetabular não é uma rotina. Tá? Todos nós 4 aqui e outros colegas cirurgiões de quadril no Brasil operam semanalmente impacto fibroacetabular por videoartroscopia ou aberta, a maioria por vídeo. E é complicado, sim, depende do nosso... Foi complicado, talvez, quando a gente estava aprendendo. Faz parte de treinamento. Toda cirurgia pode ser complicada ou não. Então, o que eu te digo é para você ouvir, estudar um pouco, veja a nossa live, entenda um pouquinho mais as coisas que a gente falou. Se for voltar, se esse médico for da sua confiança, volte nele e discuta com ele, apresente os argumentos que a gente apresentou na live, discute a opinião dele, mas é plenamente factível operar impacto fibroacetabular por videoartroscopia com bons resultados, excelentes resultados na literatura, poucas complicações e, inclusive, dependendo do caso, se você tem sintomas dos dois lados, é possível operar os dois lados, que foi isso que a gente debateu, os dois lados ao mesmo tempo, inclusive, tá? Dependendo do caso, que a gente debateu na live da semana passada. A Janete seguiu escrevendo ali, né? E eu acho que talvez seja o problema dela, seja um grau de complexidade maior mesmo. Porque ela escreveu ali assim, ó. O orto que fui participou em cirurgias com o Dr. Guzmão e disse para mim, vá no Dr. Guzmão, se ele fala opera, faça, mas não faz nenhum. Não então, para mim, nem para outro, é para o Dr. G. Ó, tá vendo? Tá vendo? O cara foi extremamente humilde. Isso aí. E falou que na mão dele realmente era complicado, porque é um caso mais complexo mesmo. Então, é factível fazer? É, mas tem que ser o Dr. Guzmão. Não é para qualquer um. Qualquer um de nós, olha, eu já encaminhei vários pacientes, se tem alguma área, por exemplo, assim, ó, por exemplo, tumor ósseo. Eu não mexo em qualquer tumor ósseo. Eu me envolvo em alguns tumores ósseos benignos, sim. Alguns tipos, tumores de membrana sinovial, né? E eu não gosto dessa área e eu não me sinto confortável, eu prefiro que outras pessoas façam. Qualquer um de nós tem áreas que talvez não prefira não fazer, né? Por que prefere não fazer? Ou porque é um tipo de caso que não se sente capaz de resolver da maneira perfeita, ou porque é um tipo de caso que a pessoa não se sente confortável realmente fazer. Talvez até no tumor ósseo, por exemplo, envolve muita coisa de quimioterapia, imunidade. Não é todo especialista em quadril que vai querer mexer no tumor ósseo, mesmo sendo no quadril. Tá? Então, assim, é muito importante para todo médico de qualquer área saber referenciar para alguma pessoa que vai ter uma capacidade de resolução para aquele paciente melhor. E os pacientes ficam extremamente agradecidos quando isso acontece, porque no final das contas, o paciente quer resolver o seu problema com o menor risco possível. Né? E às vezes a gente faz isso direto. A gente sabe o volume de conhecimento que é gerado na medicina hoje. Quando a gente fala de área cirúrgica, é absolutamente impossível alguém fazer tudo bem feito. Esse exemplo que você falou é perfeito. Para citar o que o Bruno falou aqui na aula, por exemplo, eu não faço hoje em dia mais fratura de pelve. Fratura de bacia, fratura de acetábulo. Os pacientes me ligam às vezes, não sei quem se acidentou, está com fratura de acetábulo porque foi atropelado. Eu encaminho para um colega que eu tenha confiança. Eu sei que o Bruno faz bem, que o João faz bem. Eu, hoje em dia, já não faço mais fratura de acetábulo. Eu gosto muito
daquela medicina onde a gente foca num problema e resolve ele muito bem, né? Então, assim, ó, deixa eu dar um exemplo. Eu sei que para o lado do paciente, às vezes, isso é uma faca de dois gumes e nós todos, como seres humanos, a gente também é paciente em algum momento, né? Então é o seguinte, quando tem um super especialista, é ruim, porque às vezes ele pode não olhar um problema de uma forma totalmente global e o paciente acha chato. Ah, no ombro eu vou num médico, no quadril eu vou no outro, no joelho eu vou no outro, por exemplo. Mas pensem o seguinte: quando vocês têm um super especialista, a resolução de um problema para ele vai ser com um resultado muito maior. É como eu comento, quando eu comento com o paciente assim, a cirurgia de próstata dura em torno de 1 hora. O paciente, como assim? Só uma É isso hora? aí mesmo. Né? Aí eu falo assim, olha, se eu for trocar um pneu de um carro, eu vou demorar uns 15, 20 minutos. Na Fórmula 1 é 10 segundos. Exatamente. É isso aí. Tem 4 caras para trocar só um pneu, né? Então, assim, é essa diferença, tu repetindo e fazendo, focando aquilo, então tu tem resultados melhores e mais rápidos sem precisar correr. Vou dizer um mestre, né? Que nos ajudou muito lá no INTO, que ele falava o seguinte: a pessoa que muitas vezes não vê isso como uma coisa positiva, da especialização, né? Acaba virando um pato, né? Ele anda mais ou menos, nada mais ou menos e voa mais ou menos. Então você tem que decidir o que você quer ser na tua vida. Você quer ser um pato ou se você vai querer ser uma coisa diferente. Eu quero ser um beija-flor, quero ser um guepardo, eu quero ser... Definir, né? É mais ou menos isso que ele falava, entendeu? Então ele falava, pô, ele me ensinou muito, ele falava, Bruno, se você quer fazer... Foi o cara que me incentivou. Se você quer fazer revisão, vá por esse caminho, faça essa tábua. Entendeu? É mais ou menos isso, você vai focando, né? Exato. Não, e acho que é importante, que o Guzmão comentou aí também, é o seguinte: todos nós aqui, o nosso trajeto dentro da medicina, mais ou menos, foi: a gente fez medicina, a gente fez ortopedia, a gente fez especialização, fez subespecialização, então a gente foi afunilando. De 5 anos para cá, mais ou menos, a gente começou a voltar a estudar a dor, voltar a estudar metabolismo, voltar a estudar fisiologia, voltar a estudar ortopedia geral, voltar a estudar suplementos, Então a gente afunilou, se tornou super especialistas e começou a abrir a mente e os olhos para ter uma capacidade de diagnóstico enxergando um todo maior. Então, como eu me enxergo hoje, e todos nós aqui no grupo, e falo para alguns pacientes me mandam mensagem: Inácio, eu confio em você, ou minha tia está precisando de alguém, está com dor no ombro, mas tem que ser você. Você vê? Claro que eu vejo. Então, a gente hoje, a gente tem uma capacidade de ver o paciente como um todo. No entanto, se essa mesma pessoa que só confia em mim fala assim: Inácio, e aí? É cirúrgico? É cirúrgico. Você me opera? Não. Não opero agora, vou te encaminhar para um colega que opera. Então, eu acho que o diagnóstico, o acompanhamento, a conversa, o bate-papo, a relação pode ser com alguém com a capacidade de enxergar o paciente como um todo. Quando a gente está falando de técnica cirúrgica, tem que ser com alguém que está fazendo aquilo todo dia, toda semana, todo mês. Então, muda a figura. Eu falo muito bem, claro, tem muitos pacientes que acompanham comigo conscientes disso. Na hora que se tornar cirúrgica a patologia dele, da coluna lombar, do cotovelo, do tornozelo, eu encaminharei para alguém que só faça isso. Perfeita a complementação, Perfeito, perfeito. E outra coisa, né? Imagina, eu fico tentando me colocar na posição do paciente. Cara, tu vai ser operado, cara. Vai botar uma prótese no teu quadril, vai fazer uma artroscopia para tentar evitar uma prótese. Pô, escolha, né? Escolha bem, investigue, né? Isso aqui, fazendo um adendozinho aqui, eu estava em São Paulo antes dessa pandemia, eu atendi uma paciente que ela já via naquela época o meu quadril antes, né? E aí falou assim: doutor Bruno, aqui em São Paulo o senhor opera com o doutor Guzmão? Eu falei: sim, né? A gente trabalha juntos e nós temos o grupo. Meu Deus do céu, mas que sonho! Eu falei: é isso aí. O que ela fez? Ela focou no objetivo dela. Pô, já que eu vou ser operada, eu vou tentar focar vocês dois aqui. Então aí veio a pandemia, as coisas aconteceram, enfim. Então é isso. Procure, investigue o seu especialista, né? O teu médico, né? Perfeito. Vamos atrás de outra pergunta. Cabe mais uma pergunta aí, então, Davi? Claro. Olha, essa vai para o Bruno aí de novo. Eu acho que para firmar ainda mais, né, o que foi dito aí ao longo da live, Bruno,
Luciana Braz. Tenho prótese do quadril direito fazem 18 anos. Agora descobri o início de desgaste do lado esquerdo. E ela fala aqui que... peraí, deixa eu pegar o restante aqui do contexto que ela fala. Minha cirurgia durou 5 horas. E acredito que ela esteja perguntando aí a respeito da revisão, Bruno. Se diagnosticou um desgaste na prótese, qual que seria a conduta aí? Aquilo que a gente já conversou, se foi feito o diagnóstico, a indicação é revisão, né? A troca dessa prótese. Justamente para evitar que tenha uma perda óssea, que essa cirurgia se torne mais complexa, que tem que trocar os componentes. Então, se foi feito um diagnóstico de necessidade, né, dessa troca, o faça o mais rápido possível, de preferência com um colega que tenha experiência nesse tipo de cirurgia. Eu acho que esse é o grande recado, né? Essa é a cirurgia que não dá para... É aquele negócio, eu falo de coração, é aquela cirurgia que não dá para jogar muito para frente, sabe? Porque a gente, que nós quatro aqui, a gente realiza isso, sabe as consequências disso. Não dá, é que nem osteonecrose, né? A gente teve uma pergunta numa live de osteonecrose, o que era mais importante, né? Era se eu tinha artrose ou osteonecrose. Eu acho que foi o Inácio que respondeu e falou assim: olha, osteonecrose é o seguinte, a cabeça está morrendo, se eu não fizer nada ali, ela vai evoluir para artrose. A artrose não, é uma coisa mais, como o João falou naquele dia, uma coisa mais evolutiva ali. Então a mesma coisa é a revisão. Não tem como, sabe? Se tem um diagnóstico, procure um médico com experiência nisso aí e planeja isso aí, planeja a revisão. São situações em que esperar demais ou negligenciar, não ir ao médico porque está com medo do que vai ouvir, qualquer coisa, podem custar muito caro, né? Então a gente vê as pessoas se arrependendo disso quando caem na besteira de fazer isso, por exemplo, né? Então não dá para deixar passar essas coisas. E aí a gente sabe que tudo que a gente vê, principalmente esses casos que eu conversei sobre falha óssea, né? O resultado da prótese primária bem realizada é estou falando com relação à avaliação clínica do paciente, né? O resultado de uma revisão, como o Inácio colocou, aqueles casos mais básicos, trocar, né, o poli, que a gente quer mesmo, queria que todos fossem assim, é outro. Agora, os resultados de revisão, cunha acetabular, revisão femoral, osteotomia femoral, enxerto de banco, é totalmente diferente. Então, se a gente pode evitar isso, chegar a isso, por que não, né? Perfeito. Excelente. É isso aí. Quantas horas a gente já está aí? 1h40. 2 horas de live agora. Não, quase 2 horas já. Quase 2. 2 horas. É porque eu saí e a contabilidade mudou ali. 9h15, já 2 horas já. Então, vamos encerrar, pessoal? Vamos. Já deu Vamos 2 lá. horas. Agradecemos muito a todos que nos assistiram. Vamos botar nossa musiquinha de fundo aí enquanto vocês dizem. Pode encontrar vocês. As perguntas que estão vindo aqui, ó. Aonde que encontra vocês? Se o consultório está funcionando e se tem telemedicina. Vi essas 3 perguntas aqui. Vamos lá, Bruno. Opa! Olha só, hein? Com a trilha sonora. Bruno, aqui do Rio de Janeiro. Consultório, voltamos. Consultório do Leblon e da Barra da Tijuca. A teleconsulta, a telemedicina está funcionando. Tem sido muito interessante. Informações pelo e-mail, entrando no meu site ou nas minhas redes sociais. No meu site é Dr. Bruno Rabelo, redes sociais @Dr. Bruno Rabelo. Tem as informações de como ter essa teleconsulta. E o que mais? Qual era a outra pergunta? São Paulo, ainda estamos esperando, né, Gusmão? Ver como é que as coisas vão acontecer. Eu estava com passagem comprada essa semana, eles estão cancelando viagens, voos. E era onde? É isso, né? Aonde? É isso aí. Se já está funcionando e teleconsulta, é isso aí. Já está funcionando, é isso aí. Onde é isso aí? É isso aí. Inácio. É isso aí, tá pronto, tá resolvido. Inácio. Bom, Inácio tu, Ventura, atendendo normalmente em Brasília, normalmente assim, com alguns cuidados a mais, claro, todos os cuidados necessários e recomendados, mas atendendo presencialmente na clínica.
telemedicina também funcionando plenamente, cada vez mais em expansão, estou gostando muito, os pacientes estão dando feedback muito legal. E para me encontrar é fácil, só colocar na internet aí Dr. Inácio Ventura, que vai me achar tanto no meu site, inacioventura.com.br, canal do YouTube, redes sociais, Dr. Inácio Ventura, sempre vai achar fácil. Beleza. João Lopo, de Belo Horizonte. Para me encontrar também é muito fácil, só acessar o site é o meu nome, né? joaolopo.com, não tem o BR. E agora sempre o nosso mestre, né? Eles nos apresentam, eu vou convidar agora a falar o nosso querido Davi Guzmão. Nosso anfitrião. Nosso anfitrião. Por enquanto aí em Porto Alegre, vocês me acham aí nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Davi Guzmão. E a clínica está funcionando com as medidas com cuidado em relação à pandemia. E São Paulo ainda está no stand-by, ainda que a gente está olhando ainda se funciona ou não. E a telemedicina está funcionando muito bem, o pessoal tem gostado bastante, os pacientes têm elogiado bastante também. A gente, inclusive, consegue receitar à distância, que é uma coisa que está sendo necessário agora, então está sendo possível. Então, as coisas estão voltando um pouquinho mais agora. Acho que vocês todos já devem ter percebido isso nos estados, né? Está voltando a funcionar um pouquinho mais aí. Então, pessoal, muito... Ô, Guzmão, só uma pergunta. A gente teria uma salva de palmas por essa live maravilhosa que a gente fez? Salva de palmas, Brunão. Aê! Aê! Muito então, pessoal, bom. Muito obrigado por terem participado. Próxima terça-feira, a gente não sabe se vai ser na terça ou se de repente a gente modifica para quinta. Mas a gente está com uma lista de temas. Toda semana não vai escapar. Vai ter toda semana aí. Um grande abraço para todo mundo aí. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Aqui, que eu não Obrigado. sei nem aonde que eu vou estar. Tchau. Um grande abraço a todos.